Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre teletrabalho. Por quê? A partir de uma matéria que eu vi publicada no Correio Brasiliense, me chamou a atenção sobre o tema e como está sendo tratado esse tema no Congresso Nacional. A matéria do Correio Brasiliense, ela diz assim, que o teletrabalho, em razão dessa pandemia da Covid-19, acelerou o processo de implantação do teletrabalho nas organizações, tanto públicas como privadas. E tanto o empregador como os empregados tiveram que se adaptar com bastante rapidez a essa nova modalidade de trabalho para evitar aglomeração, circulação de pessoas. E o fato é que após a implantação e com todas as dificuldades que tiveram no começo, mas essas dificuldades foram suplantadas e uma grande maioria de pessoas que está realizando suas atividades em teletrabalho se diz satisfeita em trabalhar em casa. Mas é importante a gente discutir esse tema para saber qual é a diferença entre teletrabalho e home office e também trabalho por tarefa, né? Que é o que está previsto na CLT. Sobre esse tema, só antes de tudo, fazendo um parênteses, só para falar um pouco da matéria que está publicada no Correio Brasiliense, na edição do dia 6 de dezembro, diz assim que, em virtude dessa adaptação, a nova modalidade de teletrabalho nos próximos anos, a tendência é dobrar o número de pessoas em trabalho remoto, pois de acordo com o estudo do IPEA, 22,7% das profissões brasileiras podem ser exercidas remotamente, ou seja, em casa, em bibliotecas, locais públicos ou privados que têm acesso à internet. Ou seja, esse número de trabalhadores em teletrabalho pode chegar nos próximos anos a 20 milhões de pessoas. Quer dizer, 20 milhões de pessoas trabalhando em casa, trabalhando fora das instalações do empregador. Uma outra coisa importante também é dizer que há cerca de 28 propostas legislativas em tramitação na Câmara e no Senado Federal. O teletrabalho, ele está hoje regulamentado pela Lei 13.467 de 2017, que é aquela mini reforma trabalhista do final do governo Temer, e lá no artigo 75A estabelece que considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não constituam como trabalho externo. Então, o que caracteriza o teletrabalho é a utilização de recursos de tecnologia de informação, computador e de transmissão de dados, que é a internet. E a realização do teletrabalho, ela é preponderante, ou seja, o trabalhador, ele trabalha fora das instalações do escritório, da empresa, mesmo que esporadicamente, uma vez a semana, ele tenha que ir no escritório, ele tenha que ir na empresa, isso não descaracteriza o teletrabalho. E também nessa Lei 13.467 estabelece que o teletrabalho, ele tem que constar no contrato individual de trabalho e que aquelas atividades que eram realizadas presencialmente e passaram a ser realizadas por teletrabalho,
deve ser feita uma anotação, uma alteração do contrato de trabalho para que seja caracterizado como teletrabalho. E mais, o retorno à atividade presencial, uma vez o trabalhador estando em teletrabalho, formalizado o teletrabalho, para ele retornar à atividade presencial só mesmo com a anuência, sendo essa uma prerrogativa do empregador, né? Agora, é importante a gente avaliar que há decisões díspares em relação ao reembolso das despesas havidas pelo empregado com a aquisição e manutenção dos equipamentos de informática e mesmo do mobiliário. Há decisões que dizem que se o contrato individual de trabalho originariamente ele foi feito entre a empresa e o empregado na modalidade teletrabalho, não há o porquê o empregador arcar com os custos de mobiliário e de aquisição de equipamentos e de despesas com internet e custos de energia elétrica e tudo mais. Por quê? Porque já partiu, o contrato de trabalho já iniciou como teletrabalho, mas há decisões contrárias também, há decisões que dizem que mesmo sendo originariamente um contrato formalizado entre empregador e empregado, o empregador ele deve ressarcir, ele deve reembolsar o empregado pelas despesas ou parte das despesas, pelo acréscimo de despesas havidas pelo empregado para realizar as suas atividades remotamente. Então, ainda não há uma definição legislativa a esse respeito, por isso os tribunais de trabalho estão tendo decisões, ora favorável ao reembolso das despesas, ora contrárias. A diferença do teletrabalho para o home office, eu também me socorri de outros artigos que eu vi publicado na internet. Eu vou destacar aqui o artigo de Jaqueline Bim, Renato Moretti e Marcos Rogério Santos, publicado no site Laure Volpon e Defina Advogados. Ele diz assim que o trabalho home office ele é caracterizado por atividades realizadas em casa, não de forma preponderante como no teletrabalho, mas em alguns determinados dias, ou seja, o empregado tanto pode trabalhar no espaço físico da empresa quanto fora dele. Por essa razão, não há necessidade de realização de um aditivo contratual, podendo ser instituída uma política interna da empresa. Então, essa é basicamente a diferença do teletrabalho para o home office, enquanto o teletrabalho preponderantemente as atividades do empregado são realizadas em sua casa, fora do espaço físico da empresa para a qual ele trabalha no home office, esporadicamente, algumas vezes na semana, o trabalhador ele se distancia do escritório da empresa e vai realizar suas atividades em casa e não de forma preponderante, tá? E por isso não há necessidade de se fazer um aditivo contratual. Mas há uma outra situação também, mas aí é fora do âmbito do que se caracteriza empregado, que é o trabalho por produção. O trabalho por produção ou o trabalho por tarefa, ele não é realizado nas instalações do empregador. De acordo com o artigo também que eu me socorri da estudante Laís Pinto, ela é acadêmica de Direito da FURG, Rio Grande do Sul. O artigo jurídico ele foi publicado no site Âmbito Jurídico, denominado A Discriminação Sociojurídica do Trabalhador por Tarefa no Setor Pesqueiro Rio-Grandino. Então, o trabalho por tarefa, isso é importante também a gente ter em mente, não caracteriza uma relação empregado-empregador, porque ele é um trabalho autônomo.
a contraprestação econômica ao trabalhador tarefeiro dá-se pelo serviço que produziu, sendo notória a onerosidade como atributo dessa modalidade de trabalho. No trabalho por produção, o trabalhador, ele não participa, ele não compõe o quadro de funcionários da empresa, somente é contratado nos casos em que a utilização de sua mão de obra é necessária ao empreendimento. O contrato de trabalho por produção não é um contrato de trato sucessivo, porque ele é por produção, ele é por tarefa, por quantidade de peças produzidas. Na verdade, ele se exaure no momento em que o trabalhador percebe a importância devida pelo que ele produziu. Então, é importante a gente ter essas distinções de teletrabalho, home office e trabalho por tarefa ou por produção. Por quê? Porque são institutos que estão começando a se confundir, porque é possível você realizar também um trabalho por tarefa ou por produção, utilizando os recursos de informática, que são essas vendas, né? Vendas online, que são textos que você produz, não é? E a pedido, né? De uma organização, ou digitalização de documentos, que é uma outra relação de contratação. Mas o que eu quero destacar também é que no âmbito legislativo, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, estão tramitando diversos projetos de lei para regulamentar essa questão do teletrabalho ou do home office. Eu destaquei aqui alguns projetos de lei de 2020, que foram protocolados em 2020, que eu achei interessante e que a gente deve acompanhar. O que eu destacaria aqui, em primeiro lugar, pela abrangência dele, é o PL 4569, esse está em tramitação no Senado Federal. Ele é de autoria da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Ele introduz na CLT o artigo 75F, para dispor sobre as garantias do empregado na realização do teletrabalho, e introduz na Lei 8.112, que é a lei do regime jurídico dos servidores públicos federais, o artigo 19A, para dispor sobre o regime de teletrabalho aos servidores federais de forma facultativa, entre outros assuntos que ali estão regulamentados. Fala da questão da jornada de trabalho, fala da questão do uso dos equipamentos e também da segurança e da saúde do trabalhador. Tem também aqui o PL, agora da Câmara dos Deputados, o PL 5341, de autoria do deputado Márcio Marinho, que ele institui o auxílio home office devido pelo empregador ao empregado, no valor correspondente a 30% das despesas com aquisição de equipamentos e gastos com energia e telefone e internet. Um outro também que eu destaco, que é bastante amplo, é o PL 5003, de 2020, de autoria do deputado Kim Kataguiri, do DEM São Paulo. Ele introduz também artigos 75F a L, então artigo 75F, 75G, FG, H, LJ, KLJ na CLT, especificando o trabalho na modalidade home office, atividade eventualmente realizada pelo empregado fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação, desde que não caracterize atividade externa. Aborda também a questão das despesas com aquisição de equipamentos por conta do empregador e recomendações quanto à saúde do trabalhador. Tem o PL 4931 do deputado Pedro Paulo. Deputado Pedro Paulo é do DEM-RJ, que equipara teletrabalho a home office e altera dispositivos da CLT. O PL 3312, de autoria do deputado Mário
Hering, do PDT Minas Gerais, que autoriza utilizar o excedente de horas trabalhadas pelos professores na educação básica e professores do ensino superior, mesmo em teletrabalho, para compor banco de horas. O PL 3325, de autoria do deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, que foi apensado a 8501 de 2017, que exclui o teletrabalho das hipóteses do artigo 62 da CLT, que é o que trata das exceções quanto ao cumprimento de jornada de trabalho, então passaria a ter controle sim de jornada de trabalho. Também o PL 4831, de autoria do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que exclui o termo home office, aliás, que inclui o termo home office no artigo 75 da CLT, estabelece disposições protetivas ao trabalhador quanto à jornada de trabalho e despesas com aquisição e manutenção de equipamentos para a realização do trabalho. E o PL 3915, de autoria do deputado Bosco Neto, do PL Sergipe, ele também altera o artigo 75 da CLT, estabelecendo medidas protetivas ao trabalhador relativas ao fornecimento de equipamentos pelo empregador, incluindo mobiliário ergonômico. Então, são diversas disposições legislativas que estão em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e que é importante que a gente passe a acompanhar essas medidas, porque de uma hora para outra elas podem entrar em discussão, ainda está na fase inicial de tramitação, mas a gente sabe que por acordo de lideranças, de uma hora para outra esses projetos de lei, eles são analisados e submetidos ao plenário, tanto da Câmara como do Senado. É importante que as entidades sindicais e que os trabalhadores estejam atentos e comecem a acompanhar com mais intensidade, com mais cuidado, esses projetos de lei e toda essa discussão acerca do teletrabalho, do home office e do trabalho também por tarefa. Eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que gostaram, por favor, coloquem um like nesse meu vídeo e inscrevam-se no meu canal. Muito obrigada pela atenção.